Olá, caríssimas e caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos. Estamos na lição 5, o Lamento de Jó, quarto trimestre de 2020. O texto base dessa belíssima lição é Jó, capítulo 3, verso 1 ao 26. Nessa lição, estudaremos sobre o momento em que Jó quebra o silêncio em uma lamentação pelas adversidades enfrentadas. Veremos também a definição do termo lamento à luz do Antigo Testamento e Novo Testamento, evidentemente. Faremos algumas considerações sobre a lamentação do patriarca e, por fim, quais as lições que podemos extrair do lamento de Jó e sua aplicação para a vida cristã. Eu sou o professor Daniel Ramos e quero te convidar, você que não é inscrito, a se inscrever em nosso canal e também ouvir nossos podcasts a respeito de diversos assuntos, inclusive da EBD. É só colocar no seu serviço de streaming preferido, @Prof. Daniel Ramos. Vamos para o tópico primeiro, a definição da palavra lamento. A origem da palavra lamento advém do latim lamentum, que indica literalmente expressão de sofrimento, e ainda ação de lamentar, lamentação, expressão de pesar, de mágoa diante do infortúnio, ato de se expressar com lamentações, gemidos, pranto, queixa. Há cerca de 15 palavras em toda a Bíblia que indicam o ato de lamentar, entre elas a hebraica abal, que indica o senso interior de tristeza, lamentação, bater no peito, rasgar-se, cortar. Gênesis 37, 34. Os termos grego, trenel, ou pentel, que significa respectivamente entristecer-se, lamentar-se e ainda levantar a voz, chorar em voz alta. Isso você encontra em Mateus capítulo 11, 27, João 16, verso 20, Mateus 5, 4, Apocalipse 18, 11, 15 e 19. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, onde vamos trabalhar as considerações sobre a lamentação de Jó. Bom, a ocasião do lamento. Qual é o contexto? Durante 7 dias iniciais de sofrimento, Jó capítulo 2, 13 e capítulo 3, verso 1, Jó não abriu a boca para blasfemar contra Deus, como Satanás havia proposto que faria, lá em Jó capítulo 1, verso 11, Jó capítulo 2, verso 5. No entanto, ao término desses dias, ele quebrou o silêncio para lamentar. Abre aspas. Depois disso abriu Jó a sua boca. Jó capítulo 3, verso 1. Entre outras coisas, lamentando o dia do seu próprio nascimento. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que disse: foi concebido um homem. Jó 3, versos 2 e 3. Achamos algo idêntico no caso de Jeremias. Ele também, não podendo resistir à pressão de diferentes provações que ia acumulando-se, deu lugar aos seus sentimentos com essas palavras: maldito seja o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe deu à luz. Jeremias capítulo 20, verso 14. Aliás, Jeremias capítulo 20 é um capítulo belíssimo e é um capítulo praticamente único na Escritura. Vamos entender agora um pouco da causa do lamento de Jó. Devido à avalanche de dificuldades que lhe sobreviera, foram atingidas as principais colunas sobre as quais a vida humana está fundamentada. Família, Jó 1, versos 18 e 19. Bens materiais, Jó 1, versos 16 e 17. Saúde, Jó 2, versos 7 e 8. Jó caiu no abismo de uma profunda desesperança devido à natureza da adversidade vivenciada e pela não compreensão de o conciliar com sua fidelidade a Deus. Jó capítulo 3, verso 26. E inclusive de experimentar tamanha dor, Jó capítulo 2, verso 13 e capítulo 3, verso 24. Curiosamente, Jó expôs o receio que tinha em seu coração de um dia ter que passar por essa experiência, pelo que veio a dizer, abre aspas, porque muito aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. O triste versículo está refletido em Jó 3, 25. O terceiro tópico dessa lição vai trabalhar as etapas do lamento de Jó. Jó lamentou pela sua existência.
Os dias de Jó implacáveis ou dor implacáveis tinha sido abalado ou tinha abalado a serenidade de Jó. O patriarca não consegue entender a razão de ter nascido se ele viria a ter tanta miséria. E assim ele protesta contra o dia do seu nascimento. Abre aspas. Abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó 3:1. Não obstante, o homem habitualmente celebrava com alegria o retorno anual do dia do seu nascimento, Jó o considerou o dia mais infeliz do ano. Por ser o mais infeliz da sua vida, considerando-o como porta de entrada de toda a maldição. Jó capítulo 3:10. Nesse lamento, Jó fala da tristeza e sofrimento que lhe acumula em seu coração e indagou: por que eu não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não o expirei. Jó 3, verso 11. Aliás, essa é uma pergunta que nos momentos de dor já foi feita aos prantos por muitos filhos de Deus. Entre esses, nós encontramos o citado profeta Jeremias, capítulo 20, do 14 a 18. Jó lamentou pela preservação de sua vida. Como não obstante Jó amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele também expressou o seu desejo de que não deveria mais estar vivo, ou seja, ele se incomodava com a preservação da sua vida e por isso insistentemente passando por tal sofrimento. Ou poderia ele não entender o porquê estivesse passando por tal sofrimento. Como registra Jó 3:12, o capítulo 6, verso 9, capítulo 7, verso 15 e o 14, verso 13. Jó se sentiu preso, cercado como um pássaro na gaiola. Para Jó, morrer seria libertar-se dessa situação. E assim que algumas vezes nos sentimos em momentos de provação intensa, como o profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, destacamos, porém, que em momento algum Jó fala de dar cabo da própria vida. Olha para você ver que coisa interessante. A lamentação pelo nascimento, ou pelo receio, ou pelo anseio do fim, melhor dizendo, proferida por ele, não é uma analogia a suicídio, nem mesmo a eutanásia, mas sim a declaração de um homem cujo sofrimento era tão intenso que ele desejou jamais ter nascido. Jó lamentou pela prolongação da sua vida. Num misto de sentimentos, Jó critica a providência divina como sendo injusta e impiedosa ao prolongar a vida quando seus confortos são retirados. Abre aspas. Por que se dará luz ao miserável, a vida ao amargurado de ânimo? Jó capítulo 3, verso 20, ele considerava injusto, de maneira geral, que suas vidas ou que vidas miseráveis fossem prolongadas. Jó 3, 21. Quem nunca fez esse questionamento? No livro de Jó, a vida é chamada de luz porque é agradável e útil para caminhar, trabalhar, e dito que essa luz nos é concedida, pois não fora ela prolongada diariamente por uma nova dádiva, se consumiria. Mas Jó considera que para aqueles que estão na miséria é uma dádiva sem a qual eles estariam melhor, uma vez que a luz só lhes serve para, através dela, verem a sua própria miséria. Jó capítulo 3, verso 23 e 24. É tremendamente filosófico existencial esse subtópico da lição. Jó lamentou pela falta de ânimo em continuar vivendo. Em seu estado de aflição, os transtornos eram incessantemente sentidos. Jó acreditava que tinha motivos suficientes para estar cansado de viver, pois, letra A, não tinha nenhum consolo em sua vida, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Jó 3, 24. As tristezas impediam e antecipavam-se aos sustentos da vida. Além disso, elas afastavam o apetite que ele deveria sentir por seu alimento necessário e ainda mais, tão grande era a extensão da sua dor e da sua própria agonia, que ele não somente suspirava, mas gemia. Abre aspas. E os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, 24b. Letra B. Não tinha nenhuma perspectiva de melhora de sua situação. Abre aspas. Cujo caminho está escondido a quem Deus cercou de todos os lados. Jó 3, 23. Ele não via nenhum caminho aberto em direção à libertação, nem sabia que rumo deveria tomar.
O seu caminho foi cercado com espinhos para que não pudesse encontrar uma vereda. Como prescreve o texto de Jó 23, 8, Lamentações 3, versos 7. É uma lição bem tremenda para colocar-nos os pensamentos sobre a realidade do sofrimento, da existência no sofrimento, da subsistência no sofrimento, em reflexão concomitantemente bíblica. O quarto tópico vai dizer lições extraídas do lamento de Jó. Vamos aprender um pouco então. Os servos de Deus devem superar crises pessoais que venham enfrentar. Sobre o patriarca Jó, o apóstolo Tiago escreveu: ouvistes da paciência de Jó, Tiago 5,11, mas percebemos que essa paciência não foi em todo momento. Ficamos admirados que um homem seja tão paciente como ele fora, capítulos 1 e 2, mas nos surpreende também que um homem bom seja tão impaciente como é no capítulo 3 de seu livro, que foi escrito para ensinar. Não para que o imitemos nesse quesito, mas como uma advertência. Romanos 15, verso 3. Para que aquele que cuida estar em pé vigie, para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. É comum entre os servos de Deus enfrentar altos e baixos quando estão em intensa pressão ou quando não compreende determinados processos em sua vida. Foi assim com Abraão, Gênesis 15, 1 a 3, com Asaf, Salmo 73, 1 a 9, 13 e 16, Elias, 1 Reis 19, 2 ao 4, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, mas todos em comum superaram tais crises confiando na graça do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. O sofrimento não pode ofuscar a percepção das bênçãos de Deus. Não podemos permitir que os infortúnios dessa vida tirem de nós a gratidão por todas as dádivas advindas do Criador. Abre aspas. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, 17. A vida é um dom divino para nós, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração. Atos 17, 25. Resultante da ação direta de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Aí você dá uma conferida no Salmo 139, versos 14 ao 16. De modo que a existência e preservação da vida são bênçãos que não podem ser desvalorizadas. Abre aspas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. A ingratidão não pode achar guarita no coração dos servos de Deus. Salmo 103, 2. Que, embora sejam profundamente provados, ainda têm motivos diversos para continuarem louvando ao Senhor, como fez o profeta Abacuque. Abre aspas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto, da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É um texto que me toca profundamente, de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Tem até um louvor que fala, Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Tem toda essa perspectiva, No momento de angústia, precisamos continuar crendo no cuidado divino. Em meio às grandes dificuldades, a recomendação bíblica é continuar crendo em Deus. Marcos, capítulo 5, 36. Não permitindo que o desespero tome conta da situação, porque nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. De modo que a esperança cristã não está fundamentada nas circunstâncias. Romanos 8, 24 a 25. Ou nos bens materiais, 1 Timóteo 6, 17, mas sim em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 21. Confiar no cuidado de Deus é necessário porque, primeiro, é um remédio contra a ansiedade, 1 Pedro 5, 7. Deus tem o controle de tudo
Romanos 8:26. Cada luta tem começo e meio e fim. Salmo 30, verso 5. E o sofrimento é pedagógico. Romanos 5, 3-5, Tiago 1, 2-4. Vamos concluir essa lição belíssima. O lamento de Jó destaca não só a natureza da sua adversidade, como mostra sua fragilidade como ser humano. A despeito das suas virtudes, atestadas pelo próprio Deus, o patriarca revelou por meio da sua lamentação a sua extrema necessidade de confiar ainda mais no Senhor. Se você não se inscreveu no nosso canal, mais uma vez, eu grifo o convite. Se inscreva, vai nos abençoar tremendamente. Deus abençoe sua vida. Obrigado.